E aí galera, professor Luiz Sérgio, professor de Física, voltando agora com o nosso terceiro vídeo sobre os fenômenos na onda, né? Agora falando sobre a refração e a difração, algumas características nesses fenômenos, né? Na aula anterior nós vimos, ou no vídeo anterior nós vimos algumas características presentes na reflexão, agora refração e difração. Então, começando aí pela refração. Então, o que acontece na refração é que a onda ela vai atravessar o meio, né? Vai atravessar o meio. E quando ela atravessa o meio, algumas coisas acontecem, como por exemplo, com relação à frequência, velocidade e o comprimento da onda. Então, quando a onda atravessa, a frequência ela não se altera. Então, vamos supor que a frequência deste lado aqui seja uma frequência de 10 Hz. Quando a onda atravessa, a frequência continua sendo de 10 Hz também. Na prática, o que seria isso? No momento eu estou na sala de aula, no momento eu estou num quarto. Como eu falei, aqui ao lado é uma rua. Então, se alguém passar gritando aí, por exemplo, um conhecido meu, né, que é uma voz bem familiar, então, se o conhecido lá falar, gritar alguma coisa, eu vou reconhecer a voz dessa pessoa, né, como sendo daquela pessoa, porque é uma voz específica, né, é uma voz conhecida, ou seja, a voz que ele está emitindo lá tem uma frequência. E quando ela atravessa a parede e chega aqui no quarto, né, ó, o grito do meu filho, por exemplo, aí, ó, eu ouvi, não mudou nada, né, não ficou mais fina ou mais grossa, a voz continuou a mesma. Isso quer dizer que a frequência não muda, né? Lembre aqueles conceitos que nós vimos sobre acústica no ano passado, que um dos fenômenos relacionados aí ao som, né, é a frequência do som, que vai indicar um som mais agudo, né, um som mais alto, ou um som mais grave, um som mais baixo, né? Então, se você mexer aí na frequência do som, você altera aí essa tonalidade do som. Então, quando o som atravessa o obstáculo, no caso a parede, o som não muda, né? A qualidade do som é a mesma. Isso quer dizer que as frequências não mudam, né? Mas há alguma alteração, além do ângulo, né? Dentre eles, nós temos então, sem alteração da frequência. Sem alteração na frequência. A frequência não muda, a frequência é a mesma. Mas, e as outras características? A velocidade e o comprimento de onda, essas sim mudam, né? Então, o comprimento de onda vai ficar um pouquinho menor, consequentemente, a velocidade também vai mudar, né? Então, há alterações no comprimento e alteração no comprimento da onda e na velocidade da onda. Na velocidade. Beleza? Então, ó, uma observação importante. Aqui já entra uma fórmula que diz o seguinte: já que a frequência não muda, né? A frequência no meio 1, vou chamar aqui de F1, vai ser igual à frequência do outro lado, que eu vou chamar aqui de F2. Eu posso fazer uma relação matemática entre elas. Frequência 1 do lado 1 vai ser igual à frequência do lado 2, beleza? Então é bem simples aí de se entender. Nós vimos que a frequência ela é dada por uma fórmula, né? Nós vimos isso no ano passado. A frequência ela vai ser dada pela velocidade dividido pelo comprimento de onda. Então, já que aqui nós temos a frequência 1, né? Então vai ser a velocidade da onda 1 dividido pelo comprimento da onda 1. Então, F1 aqui, ó, é a velocidade da onda 1 dividido pelo comprimento da onda 1. Frequência 2, velocidade da onda 2 dividido pelo comprimento da onda 2. Então vai ser velocidade da onda 2 dividido
pelo comprimento da onda 2, nós chegamos a essa relação importante aqui na refração, beleza? Então depois eu mostro em outro vídeo, eu mostro como aplicar essa fórmula. Eu vou dar um pausezinho aqui no vídeo para escrever algumas coisas no quadro e volto com as características da difração, beleza? Volto daqui a pouco. Pronto, galera, como no passe de mágica, voltei aí. Agora falando sobre as características da difração. Então, a difração, como nós vimos, vamos supor que aqui sejam duas paredes, e o som vai para a água, né? A água vai atravessar a parede. Então, o que vai acontecer é que a onda vai desviar o obstáculo e vai sofrer difração, né? Então nós temos aí algumas considerações. Se por acaso o comprimento de onda for muito maior do que a abertura do orifício, né? Ou a abertura ou o orifício, no caso aqui a portinha, né? Então vamos supor que nós tenhamos o desenho sendo desse jeito, ó. A abertura é muito grande e o comprimento de onda, aqui é o comprimento de onda, ó. Ele é maior, desculpa. Essa situação aqui é o maior. O comprimento de onda é muito maior em relação à abertura. Como assim, ó? A abertura aqui tem esse tamanho, essa dimensão, ó. Tem esse tamanho aqui mais ou menos. E a abertura, observe que a abertura é muito menor do que o comprimento da onda. O comprimento da onda é maior do que a abertura. Então, já que a abertura é muito maior, é muito menor do que o comprimento da onda, o que é que vai acontecer? O que vai acontecer aqui é que a difração ela vai ser pouco acentuada. Ela vai acontecer, mas muito pouco assim, ó. É muito pouco vai acontecer. Então a difração ela é acentuada, né? Pouco acentuada. A difração acentuada. A difração ela é acentuada, ou seja, ela acontece em uma menor intensidade. Agora, se por acaso, aqui vão ser as paredes, e a abertura é bem pequenininha, ó, e o comprimento de onda deixará maior. A abertura tem um determinado tamanho, só que o comprimento de onda é bem menor que essa abertura, ó. O que é que vai acontecer nessa situação? O que vai acontecer é que a difração agora ela vai ser mais visível, né? Observe que aqui a curva foi pouca, né, da onda. Aqui já vai ser muito mais visível essa curvatura, né? Ela acontece com mais intensidade. Então a difração aqui ela é menos acentuada. Menos acentuada. Beleza, pessoal? Então vamos ficar por aqui. E na próxima aula voltaremos aí com alguns exemplos, beleza? Um abraço, até o próximo vídeo.